Bom, vamos fazer um videozinho hoje sobre fígado, dando continuidade aí ao conteúdo de anatomia e ao mesmo tempo adiantando um pouco o assunto. O fígado é uma glândula anexa ao sistema digestivo e, como tal, ele está relacionado com o sistema digestivo. O fígado cumpre funções glandular, né, de secreção, produz a bilis, por exemplo, e a parte também produz outros hormônios que cumprem função sistêmica. E o fígado ele é indispensável para o metabolismo energético do corpo humano. O fígado, a ausência do fígado ou a falência do mesmo é incompatível com a vida. No fígado nós podemos descrever duas caras, por geral se descrevem duas caras, mas alguns autores descrevem três caras. Essa cara é uma cara anterior ou diafragmática e uma cara inferior ou visceral. E alguns autores descrevem também uma cara posterior. Pois bem, o fígado ele é a maior glândula do corpo humano. Ele tem aproximadamente 1,5 kg de peso e tem uma consistência firme. Ele tem uma consistência firme, porém é um órgão, uma estrutura frágil. Em espanhol se descreve como friable, ou seja, é uma estrutura firme, mas que é fácil de lacerar. Okay? Vamos representar aqui uma vista da cara diafragmática ou da cara anterior do fígado, que está representada por uma estrutura totalmente lisa, que em estado fresco a sua coloração é um vermelho pardo, e essa glândula vai estar recoberta, totalmente tampada no limite tóraco-abdominal, ou seja, que ele está por baixo da cúpula diafragmática. O diafragma o recobre, por isso essa cara se denomina cara diafragmática, certo? Aqui nós então vemos uma cara diafragmática. Eu vou fazer um outro desenho aqui. Vamos representar a parede abdominal numa vista lateral, parede abdominal, e aqui nós vamos fazer como se fosse a coluna, ok? E aqui assim nós teríamos então o diafragma, a cúpula diafragmática, certo? E mais ou menos a esse nível nós teríamos o fígado, fazer ele assim, o fígado, certo? Nesse corte nós podemos ver uma cara diafragmática, que seria essa aqui, cara diafragmática, uma cara visceral e dois bordes, ou seja, um borde superior e um borde inferior. Aqui está cortado. O borde inferior nessa vista diafragmática vai estar representada por essa região, por esse borde aqui, que é inferior, e ele é um borde dentado, vamos dizer assim, né? Ele não é liso, ele possui umas ondulações, e a parte disso, o borde inferior, ele limita a cara diafragmática da cara visceral, e o borde superior, que seria esse, ele também está representado pela porção lateral. Então, em alguns livros, alguns autores, nós encontramos esse borde, que eu vou descrever como borde superior, descrito como borde superolateral, porque ele é superior e ao mesmo tempo ele é lateral, ok? Em relação a relações, o que nós podemos observar aqui nesse desenho, por exemplo, é que logo da cúpula diafragmática, uma porção do fígado, ele fica em contato com a parede abdominal. Então a principal relação do fígado em sua cara anterior é com a parede abdominal, anterior. O fígado está dividido
no meio por um ligamento chamado ligamento falciformes. Esse ligamento ele é uma extensão ou uma continuação do ligamento umbilical, que na vida embrionária, por meio do cordão umbilical, chegava à artéria umbilical para poder nutrir, né, o feto. Então, esse ligamento embrionário, esse ligamento se denomina ligamento falciforme, e esse ligamento vai estar fazendo com que essa cara diafragmática do fígado esteja aderido ao diafragma. Ao mesmo tempo, esse ligamento ele divide o fígado em dois lóbulos, um lóbulo direito, que é maior, mais voluminoso, e um lóbulo esquerdo, que é menor e menos voluminoso. A nível do borde superior, o ligamento falciforme ele se abre e acompanha o borde superior do fígado. Quando ele se abre e acompanha o borde superior do fígado, esse ligamento passa a se denominar ligamento coronário. Okay? Ligamento coronário. Então aqui nós já temos dois ligamentos ou dois meios de fixação do fígado em sua porção anterior e superior, que seriam então representados pelo ligamento falciformes e pelos ligamentos coronários direito e coronário esquerdo. Bem, vamos representar aqui uma vista do fígado, porém uma vista visceral, sua cara visceral. Só para não se perder, isso aqui é direito, isso aqui é esquerdo, isso aqui é inferior e isso aqui é superior, ok? Quando nós falamos de uma vista visceral, essa cara então é a cara, vamos escrever aqui, cara diafragmática, ok? Cara diafragmática. Vamos representar aqui uma cara visceral, ou seja, uma vista inferior do fígado. Então nós vamos ter o lóbulo esquerdo, que agora vai estar do meu lado direito, o lóbulo esquerdo, certo? E o lóbulo direito do fígado. Mais ou menos assim. Quando a gente vira o fígado, quando a gente observa a cara visceral do fígado, a primeira coisa que chama a atenção nessa vista é uma estrutura que está localizada no centro do fígado, de forma que tem uma forma retangular. Essa estrutura se denomina íleo hepático, certo? É a estrutura pela qual os elementos do pedículo hepático entram e abandonam o parênquima hepático. Depois disso, nós vamos poder observar à direita do pedículo e inferior a ele, uma impressão, ou seja, uma depressão nessa estrutura ovoidal, que é a depressão cística ou fossa cística, que é o território aonde a vesícula biliar está deitada, está apoiada, certo? Ou é o local aonde a vesícula biliar se relaciona com a cara visceral do fígado, certo? No mesmo nível da vesícula biliar, porém superior, na parte superior do borde superior, nós vamos encontrar uma outra estrutura que não chega na linha média, na linha paramediana do fígado, que seria o surco da veia cava inferior, ok? Nessa vista aqui, estaria mais ou menos a esse nível, a veia cava inferior. E no borde inferior do lóbulo direito, nós teríamos o fundo da vesícula biliar. Okay? Estaria
aqui assim, mais ou menos, tá? O fundo da vesícula biliar. Pois bem, outra estrutura que nós vamos ter aqui na cara posterior do fígado, como eu havia dito, aqui nós temos o ligamento falciformes, ok? Na cara posterior, na cara visceral, na cara inferior, esse ligamento falciforme, quando ele provém da região umbilical, como ligamento umbilical, ele se divide em duas folhas. Uma folha que vai para a cara anterior, ou diafragmática, e que vai constituir o ligamento falciforme, e uma outra folha que se dirige para a cara visceral. Esse que se dirige para a cara visceral vai dar origem ao ligamento redondo, que também é um vestígio embrionário, ligamento redondo. Do ligamento redondo, ele se continua como conduto de Arâncio, que também é um vestígio embrionário, chamado conduto de Arâncio, certo? Para prosseguir, vamos lembrar que nós tínhamos o ligamento falciforme, que do borde superior do fígado se abria em ligamentos coronários. Então vamos representar aqui o ligamento coronário, certo? Ligamento coronário, que se dirige uma folha superior, pelo borde superior até o polo esquerdo do fígado, e do outro lado, o ligamento coronário, que se dirige até o polo direito do fígado, certo? Pois bem, o que mais nós temos aqui de interessante? A cara visceral, como ela diz, é visceral, ou seja, ela está em contato com as vísceras, algumas vísceras do abdômen, algumas estruturas do abdômen. O que acontece aqui é que nós temos na cara diafragmática um ligamento que divide o fígado em dois lóbulos. Na cara visceral, nós temos também a divisão em lóbulos, porém aqui nós vamos ter, se nós traçarmos uma linha imaginária, primeiro que aqui nós já temos uma limitação, certo? Determinado pelo ligamento redondo e pelo conduto de Arâncio. Então aqui eu já tenho um lóbulo e esse vai ser o meu lóbulo esquerdo, certo? Já que o fígado está virado. Então esse será o meu lóbulo esquerdo. Do lado de cá vai ser o meu lóbulo direito, claramente. Porém aqui eu tenho entre a fossa cística, limitado pela fossa cística, limitado pela cara inferior do pedículo e pelo ligamento redondo, eu tenho um outro lóbulo. E esse lóbulo se denomina lóbulo quadrado, ok? Lóbulo quadrado. Esse seria o lóbulo quadrado. E entre o conduto de Arâncio, o pedículo, e uma linha imaginária aqui da veia cava, eu tenho um outro lóbulo denominado lóbulo caudado, ou também chamado lóbulo de Spiegelman, certo? Esses são os 4 lóbulos então que nós vamos ter na cara visceral do fígado. E agora sim vamos ver as relações viscerais, ou seja, as vísceras que estão em contato com essa cara inferior do fígado. Do lado direito do fígado, essa estrutura maior, nós já temos aqui a fossa cística, ou seja, local da vesícula biliar. Outra estrutura que nós vamos ter vai ser uma depressão denominada depressão cólica. Essa depressão cólica vai ser o local onde nós vamos ter a flexura cólica hepática, ou seja, aonde o cólon ascendente sofre uma flexão para se tornar cólon transverso. O cólon estaria subindo aqui, ele vira transverso. Então ele se relaciona com a porção inferior do lóbulo direito do fígado, certo? Cara visceral. Um pouco mais acima, nós vamos encontrar uma outra depressão que representa a depressão renal. Ou seja, o rim direito, ele é algo mais alto que o rim esquerdo e ele também deixa a sua impressão na cara visceral do fígado.
E junto com o rim, nós vamos ter a glândula suprarrenal, que é essa aqui de cima, ok? Do lado esquerdo, isso aqui seriam as impressões viscerais no lóbulo direito ou do lado direito da cara visceral do fígado. No lado esquerdo, o que nós vamos encontrar é mais um território gástrico mesmo, e a gente vai conseguir encontrar aqui o duodeno, que não tem impressão duodenal, e logo o estômago. Desceria assim, então o estômago estaria descendendo e deixando sua impressão gástrica no lóbulo esquerdo do fígado. Aqui nós temos a curvatura menor do estômago e aqui nós teríamos a formação do píloro, que é a porção terminal, e o píloro vai estar no lóbulo quadrado, certo? No lóbulo quadrado, e logo o duodeno, que está em relação aí com a fossa cística, estaria assim, em relação com a vesícula biliar, ok? Essas seriam as vísceras que nós encontramos em contato com a cara visceral do fígado, certo? O ligamento coronário, como nós havíamos representado aqui, ele além de possuir uma folha superior, que seria essa que nós já representamos, ele também tem uma folha inferior, uma hoja inferior. Deixa eu melhorar aqui a cor. Vamos representar ele da seguinte forma. Aqui então seria o ligamento coronário, com uma folha superior, certo? Se dirigindo para os polos, e ele vai ter uma folha inferior, uma folha que se dirige de forma inferior, ok? Essa folha inferior do ligamento coronário, ela vai se dirigir até o borde o borde lateral esquerdo do pedículo hepático, vai contornar ele, abraçando-o, subindo novamente para o borde superior do pedículo, para logo se dirigir para o território da veia cava, aonde ele vai contornar e vai terminar se unindo com o ligamento coronário do outro lado, certo? A união da folha inferior com a folha superior do ligamento coronário termina num engrossamento denominado ligamento triangular, ok? Esse ligamento triangular está fixado no peritoneio diafragmático. Agora, os outros ligamentos que nós vamos encontrar aqui serão desde o ligamento da folha inferior do ligamento coronário se desprendem membranas, fibrosas, e se une a curvatura menor do estômago ao píloro e ao duodeno, unindo essa estrutura e constituindo um ligamento chamado gastrohepatoduodenal, mas mais conhecido como omento menor ou ainda epiplon menor, ok? Este é um ligamento extremamente importante pro estômago e pro fígado, ok? Do outro lado, nós vamos ter os ligamentos que também se desprendem da folha coronária inferior, que serão os ligamentos hepato-renal, que está unindo o fígado ao rim, hepato-renal, e os ligamentos hepatocólico, que mantém o cólon fixo, a nível de flexura colônica. E se nós observarmos toda essa estrutura, como se trata de um ligamento
do tipo peritoneal, ou seja, repliegues peritoneais, são sempre duas folhas, uma visceral e uma parietal. Então, quando essa folha termina o seu ligamento, ela reflete e volta recobrindo tudo. Ou seja, ela recobre outra vez toda a estrutura, e entre essas duas folhas vão passar os vasos sanguíneos que vão entrar a nível de pedículo, ok? Então, a nível de... aqui o interessante de se observar é que toda a estrutura, toda a cara visceral está recoberta por ligamento, com a exceção desse setor. Tá vendo que esse setor não tem nada? Esse setor se chama zona desnuda em espanhol, ou zona descoberta, zona pelada em português. É uma área onde não existe peritoneio, não existe uma capa de revestimento. Aonde se localiza a zona desnuda do fígado? Entre as folhas coronárias inferior e superior, a nível de borde superior, ok? Aqui nesse nível também você pode observar que o falciforme se abre e deixa um lugarzinho em branco. Esse lugar que está vazio é parte da zona desnuda do fígado. Pois bem, então, com quais estruturas o fígado se relaciona em sua cara visceral? Estômago, duodeno, vesícula biliar, cólon, flexura cólica, rim direito, glândula suprarrenal direita e veia cava, ok? Como eu disse, na literatura que eu estou usando hoje, que é o Latarjet, ele descreve uma cara diafragmática, uma cara visceral e também descreve uma cara posterior. A cara posterior do fígado estaria representada pela zona desnuda e pela região da veia cava, ok? Mas eu não vou entrar na descrição da cara posterior, porque não é... porque a minha literatura de estudo é o Rouvier, e o Rouvier descreve uma cara diafragmática e uma cara visceral. Pois bem, quando a gente fala então de estruturas de fixação, são esses os ligamentos, ou seja, ligamento falciforme, ligamentos coronários direito e esquerdo, ligamentos triangular direito e esquerdo, ligamento epiplon ou omento menor, certo? Porque aqui do outro lado tem o maior, que une o estômago com o duodeno e com toda a estrutura intestinal, mas aqui é o maior, é o menor. Ligamento hepato-renal e ligamento hepatocólico, certo? E depois nós vamos ver aqui que, como eu disse, que o íleo renal, o íleo hepático, é a estrutura por onde os elementos entram para o parênquima hepático e saem do parênquima hepático. A estrutura mais posterior do pedículo seria a veia porta, ok? Mais posterior, veia porta. Posterior, mais um pouco medial, posterior e medial, nós vamos encontrar a artéria hepática comum. Artéria hepática comum artéria hepática própria ingressa no pedículo e se divide formando hepática direita e hepática esquerda. E quase entre as duas, de forma mais anterior, nós vamos encontrar o conduto ou conductio biliar, certo? Condutos biliar. E lógico que por aí também passam os nervos e vasos linfáticos. Essas são as estruturas que entram e que saem do íleo hepático. A drenagem venosa do fígado, na maioria dos órgãos, quando você fala de íleo ou de pedículo,
a artéria nutrícia entra pelo pedículo e pelo pedículo sai a veia que drena, né, o sistema. No caso do fígado, a drenagem venosa desse órgão não sai pelo pedículo, ela sai pela veia cava de forma ascendente. Depois eu vou explicar mais para frente aqui. Pois bem, isso seriam as generalidades, né? Outra coisa importante aqui a se mencionar sobre o fígado é que ele possui aproximadamente 8 centímetros nesse sentido, ou seja, de altura, e aproximadamente nesse sentido, aproximadamente de 18 a 22 centímetros. O peso dele eu já falei, que é mais ou menos 1 quilo. No cadáver, né, de 1 quilo a 1,8 kg no cadáver. Ok? Últimas estruturas de relação, vamos fazer assim vamos representar aqui o externo com o apêndice tifoides, certo? E vamos representar aqui a 7ª costela, 8ª, 9ª, 10ª e as 2 flutuantes. Vamos fazer a 6ª aqui e a 5ª, beleza? Do outro lado a mesma coisa, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª e 10ª e as 2 flutuantes. Pois bem, o fígado ele vai ocupar, como nós dissemos, ele é subdiafragmático, mas ele vai ocupar nesse caso do lado esquerdo, isso é direito. Do lado esquerdo ele vai estar mais ou menos a nível de costela número 6, até a costela número 8, 6, 7 e 8. Okay? Passar por trás do reborde tifoide. E do outro lado, do lado direito, ele vem desde o reborde inferior da grade costal e alcança até a 5ª costela em expiração forçada. Quando a gente expira, ou seja, joga todo o ar para fora, o diafragma se aplana. Quando ele se aplana, ele se converte em mais cúpula ainda. Quando ele se converte em mais cúpula ainda, ele permite que o fígado suba. E quando o fígado sobe, ele alcança até a 5ª costela, mais ou menos, certo? Aproximadamente a 5ª costela. E aqui, se a gente observar, fica uma região que ele está em contato com a parede anterior do abdômen, ok? A nível de epigástrio. Essa é outra divisão que eu já vou fazer aqui também para vocês verem. Então, o que eu tenho? O fígado. O fígado ele está praticamente, deixa eu continuar aqui os arcos costais, ele está praticamente todo tampado ou oculto pela grade costal, certo? Ele é um órgão tóraco-abdominal. O diafragma é cupular, ou seja, uma cúpula, e o diafragma estaria então recobrindo o fígado. A gente viu que o diafragma ele tem 2 cúpulas, sendo a direita mais alta que a esquerda, e é justamente pela presença do lóbulo direito do fígado que ele fica maior do lado direito, certo? Aqui então nós teríamos o diafragma recobrindo, ou seja, relação do fígado, primeiramente o diafragma, de forma notória, né? O diafragma, por cima do diafragma, nós temos o pulmão direito, aí, assim mais ou menos, pulmão direito com a sua pleura, e do outro lado nós vamos ter também o pulmão esquerdo, mas a relação do fígado por meio do diafragma com o pulmão esquerdo é menor do que com o pulmão direito. Com o pulmão direito ele se relaciona mais. E a nível medial, por meio
da região fibrosa do diafragma, nós temos o pericárdio, certo? Vai ter aí a região cardíaca, o mediastino, e o pericárdio vai estar aí também se relacionando com o pulmão, com o rim, com o fígado. E aqui nós teríamos o outro pulmão, ok? Beleza, então o que nós conseguiríamos observar a nível de borde inferior do lóbulo direito, o fundo da vesícula biliar, certo? Por trás do fígado, descendendo aí, mais ou menos por trás do externo, nós teríamos o estômago. Eu vou representar aqui nesse desenho de cima para ficar mais fácil. Ou seja, aqui estaria descendo o esôfago e o fundo do estômago, a curvatura maior e pírulo e duodeno, ok? Estaria representado pelo fundus, ou seja, na cara visceral, justamente aqui onde nós o representamos, certo? Uma outra divisão topográfica que é muito correta de se fazer para também localizar o fígado, vamos representar aqui as crestas ilíacas, certo? Vamos fazer assim, ó, cresta ilíaca, e se traça uma linha que vai da cresta ilíaca direita até a cresta ilíaca esquerda, e uma outra linha que vai a nível de reborde costal, certo? Seria aqui, certo? E duas linhas que são hemiclaviculares. Isso, peraí, vou repetir, aqui ficou um pouco fora, essa linha ficou muito alta, essa linha vai no reborde costal, vai aqui, ok? São 3 quadrantes, são 4 quadrantes, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. São esses 9 quadrantes. Esses quadrantes se chamam hipocôndrio direito, hipocôndrio esquerdo, flanco direito e flanco esquerdo, fossa ilíaca direita, fossa ilíaca esquerda, ok? Aqui se chama epigastro, mesogastro e hipogastro, ok? Então, aonde o fígado se localiza? O fígado se localiza predominantemente no hipocôndrio direito, porém, ele também ocupa epigástrio e, em algumas ocasiões, o hipocôndrio direito. Outra forma de dizer anatomicamente a posição do fígado é que ele é supramesocólico, ou que ele ocupa o quadrante superior do abdômen, certo? Mas é importante conhecer o hipocôndrio direito, epigástrio e hipocôndrio esquerdo. Essa seria a localização e as generalidades aí do fígado. Outra coisa que eu vou explicar aqui agora é sobre a nutrição do fígado, né? Vamos tentar pensar nela aqui, sobre como o fígado está irrigado, né? O fígado ele vai estar irrigado por 2 sistemas, um sistema funcional e um sistema nutrício, igual o pulmão. No que diz respeito à nutrição funcional, ela vai estar dada pela artéria, pelo sistema porta, ou seja, pela veia porta. Essa veia porta, vamos representar aqui o baço, esse aqui vai ser o meu baço, e do baço, pela cara posterior do pâncreas, discorre a artéria esplênica, certo? A veia esplênica recebe a veia mesentérica superior, inferior nesse caso, e também recebe a artéria mesentérica superior. Essas 3 veias formam a chamada veia porta, ok? A veia porta se dirige
para o ilho hepático, para o fígado, penetra nele e se divide em veias portas direita e esquerda. Dentro do fígado, ela vai se segmentar e vai dar origem à segmentação hepática. Pois bem, essa é a nutrição de forma sistêmica. O que leva a essa irrigação sistêmica? Leva nutrientes. Tudo que nós comemos é metabolizado a nível de intestino e absorvido pelo sistema porta. Quando ele é absorvido pelo sistema porta, ele vai pelas artérias, pelas veias mesentéricas superior e inferior, se desemboca junto com a esplênica e vai para o fígado. O que vem da esplênica? Bom, da esplênica se vem produtos de reciclagem, né, dos eritrocitos, como por exemplo o ferro que se recicla, e isso é enviado para o fígado para que o fígado possa dar destino a esse elemento. E a outra irrigação hepática é a que está dada pela aorta e tronco celíaco, que nós já vimos. Do tronco celíaco nasce a artéria hepática comum, e a artéria hepática comum penetra no ilho hepático, dando origem às artérias hepáticas próprias, direita e esquerda. Antes de penetrar, dá origem à artéria cística, que vai para a vesícula biliar. Ok? Artéria hepática e veia porta seguem a segmentação da mesma forma, e de dentro do fígado para fora vêm os condutos biliares, também no mesmo esquema. Vamos fazer uma vista intrahepática de como o fígado está, como o parênquima do fígado, como ele é, né? O parênquima hepático, ele tem uma disposição poliédrica que forma os chamados lobulícios hepáticos. Lembre-se que lóbulo é grande, um lóbulo direito e um lóbulo esquerdo, e na outra cara nós tínhamos lóbulo direito, lóbulo esquerdo, lóbulo quadrado e lóbulo caudado ou de Spindel, e aqui nós vamos ter lobulícios hepáticos, ok? Os lobulícios hepáticos, ele tem uma disposição poliédrica, assim, certo? Eita, ficou meio torto. Poliédrica, e no centro deles ele apresenta uma veia central que se denomina veia centrolobular ou centro lobular, né, em português. Esta veia centrolobular ou centrolobular, ela está disposta no centro dos lobulídeos, ok? E em todos os extremos periféricos de cada lobulídeo, ou seja, em cada união lobulijar, nós vamos encontrar uma estrutura chamada triada de Gleason, Glissom, Gleason, ou também chamada de triada portal. A triada portal nada mais é do que os elementos que entram e que saem do pedículo, ou seja, nós vamos ter artéria hepática comum, artéria hepática própria, seja ela lóbulo direito ou lóbulo esquerdo, a artéria hepática. Nós vamos ter a veia porta, e um pouco mais posterior vamos ter o conduto biliar, ok? Interlobulichar, né? Conduto biliar interlobulichar. Em algumas literaturas, esse conduto se chama conduto perilobular, conduto biliar perilobular, ok? Pois bem, os hepatocitos, que são as células
próprias do fígado, chamados hepatocitos, essas células elas se dispõem de forma radial e ela se dirige do centro para a periferia em forma de lâminas. Eles vão formando laminígeas, é laminar, certo? Vai nesse sentido assim. Eu vou fazer só em um, mas todos os lóbulos hepáticos estão dessa forma. Qual é a característica? A característica é que o sangue que chega pela artéria hepática ou que chega pela veia porta, trazendo nutrientes, eles vão se dirigir da periferia para o centro. Periferia, centro, nutrindo os hepatocitos que estão dispostos em forma laminar, certo? Nutrindo eles e desembocando na veia centrolobulijar ou centrolobar, se desembocando aqui dentro, ok? E o produto biliar é ao contrário, é centro-periferia e não periferia-centro. Um é anterógrado e o outro é retrógrado, ok? A produção de bilis está dada pelos hepatocitos e por meio dos canalículos biliares lobular, vão se dirigir no sentido inverso. Vai se dirigir para a periferia, aonde ele vai ser drenado no conduto interlobulijar, ok? Alguns autores chamam este conduto intralobulijar de capilares biliares, que a partir desse capilar ou desse condutício intralobulijar, ele vai desembocar no que eu chamo de a literatura que eu uso chama de conduto interlobulijar, porque está entre lóbulos, e alguns outros autores chamam de conduto perilobulijar, ok? Se nós fizermos um corte, se eu trouxer uma vista aqui desse para um pouco maior, nós vamos ver que o hepatocito ele tem mais ou menos essa forma. É uma célula que possui microvediosidades, ou seja, ele possui especialização de membrana, ele tem microvediosidades. E entre um hepatocito e outro, nós encontramos os sinusoides sanguíneos, que está constituído por células por células planas, certo? Agora, o que eu quero chamar a atenção aqui? Observe que fica um espaço entre as duas células. E esse espaço se chama espaço de Dissé. Assim, Dissé, ok? E nesse espaço se localiza um grupo de células chamadas células de Ito. E essas células de Ito armazenam vitamina A. Elas são células que depositam vitamina A, ok? Outras células que nós encontramos entre os hepatocitos são umas células grandes, estreladas, chamadas células de Kupfer. E essas células cumprem um papel imunológico fagocítica, certo? E o predomínio celular é de hepatocito. Para tentar concluir aqui dentro do limite de tempo, quando essa veia centrolobulijar, a partir da veia centrolobulijar, começa um outro sistema de drenagem venoso. Ou seja, a partir da veia centrolobulijar, vamos fazer de conta que essa seja a minha veia centrolobulijar, cada lóbulo vai ter a sua, elas vão se encontrando e vão formando uma veia chamada veias suprahepáticas. Essas veias suprahepáticas vão desembocar na veia cava inferior, ok? Eles vão então, aqui seria veia centrolobulijar, das veias centrolobulijar elas vão desencadeando nas veias suprahepáticas e essas veias suprahepáticas
vão desembocar a nível de veia cava inferior, ok? Aqui seria a veia cava inferior, e da veia cava inferior vai para o coração, ok? A nível de conduto biliar, o que nós temos, né? Tipo, vamos fazer de conta que aqui é o nosso fígado, outra vez, certo? Então nós tínhamos, como eu mencionei lá, os condutos intralobulijar. Os condutos intralobulijar, que são esse aqui que eu estou fazendo, eles lá na triada de Gleason, né? Como deixa eu ver onde é que está esse desenho, como está aqui, né? Da triada de Gleason, eles vão se juntar. Esse vai se juntar com esse e vai formar o conduto interlobulijar, que seria esse aqui, um conduto interlobulijar, ou seja, os intralobulijares desembocam nos interlobulijares. E o interlobulijar, por sua vez, vai dar origem a um conduto chamado conduto hepático. Conduto hepático direito ou conduto hepático esquerdo, depende do lóbulo que a gente está falando, certo? E alguns autores chamam esse conduto hepático de conduto biliar, só de conduto biliar, ok? O conduto hepático, aqui, direito, vamos fazer o esquerdo aqui, assim, e o conduto esquerdo se une para formar o conduto hepático comum, certo? Ou seja, esse aqui seria conduto hepático direito, conduto hepático esquerdo. Eles se unem e formam o conduto hepático comum. E o conduto hepático comum vai abandonar o fígado pelo íleo hepático. Ele sai do fígado, e logo que ele sai do fígado, ele recebe, aqui vou representar a vesícula biliar, ele recebe um conduto que vem da vesícula biliar, chamado conduto cístico. Depois dessa união, o conduto passa a se chamar colédoco. Aqui seria o colédoco, aqui seria o conduto cístico, aqui seria o conduto hepático comum, certo? E aqui o colédoco. O colédoco vai descer alguns centímetros, aproximadamente 5,5 centímetros, e vai passar por trás da cabeça, por trás do duodeno, e vai encontrar a cabeça do pâncreas, certo? Vai desembocar então no conduto pancreático principal ou conduto de Wirsung, e esse por sua vez vai desembocar na segunda porção do duodeno a nível de papila duodenal maior, que está controlada por um esfíncter chamado esfíncter de Oddi, ok? Repetindo aqui o nome dos condutos, então, conduto intralobulijar ou capilar biliar, conduto interlobulijar ou conduto perilobular, conduto hepático direito, ou também chamado de apenas conduto biliar, e aqui seria conduto hepático esquerdo. Os dois se unem e formam o conduto hepático comum, ou chamado hepatocolédoco por outros autores. Aqui é o cístico, conduto cístico, que vem da vesícula biliar, e por baixo do cístico, colédoco. Ok? Colédoco. Esses desembocam a nível do duodeno. Aqui na vesícula biliar, só para a gente terminar, nós encontramos uma vesícula que se descreve como piriforme, ou seja, ela tem forma de pera. Ela possui um fundo, que seria essa região, um fundo. Ela possui uma região mais estreita, que se denomina infundíbulo. Deixa eu fazer aqui assim, ó. Esse seria o fundo, aqui seria o corpo, uma porção mais estreita, denominada infundíbulo, e uma porção que se continua com o conduto cístico, denominada quail, ok? A vesícula biliar, ela tem mais ou menos de 8 a 10 milímetros no sentido longitudinal e mais ou menos 4 de anchura, de largura. Se nós traçássemos deixa eu ver o desenho aqui. Se
Se nós traçarmos uma linha que vem desde a axila, desde a linha M axilar até o umbigo, assim, aqui estaria o umbigo, observe que essa linha da axila até o umbigo, ela passa por cima da vesícula biliar, certo? Se traça uma outra linha imaginária a nível de reborde costal. E a união entre essas duas linhas é o ponto cístico, também chamado de ponto de McBurney. É o local onde se aperta, pressiona e solta bruscamente na barriga do paciente, e se dói é porque provavelmente ele tem uma patologia biliar, uma pedra, 2, 3 ou várias pedras a nível biliar. Bom, acredito que isso seja tudo e seja suficiente sobre fígado. Obrigado por assistir e dá uma curtida aí.